Olá, prezados companheiros, olá, prezadas companheiras, olá, queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas nessa live, que é a nossa live das segundas-feiras à noite, onde nós participamos aqui, né? 4 deputados federais. Eu, deputado Vadir Damus, do Rio de Janeiro, que já está aqui conosco, está aqui na tela, já está aqui com vocês. Estava de aniversário ontem. Deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, que já está aqui conosco também. E com certeza daqui um pouquinho está chegando aqui conosco, né? Está chegando aqui conosco o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Né? É um time que tem reunido aqui às segundas-feiras à noite, aqui na Rede da Resistência. O pessoal está chegando, muita gente. Vamos curtir, vamos compartilhar. Vamos nos informar, gente, a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão, que esta segunda-feira é uma segunda-feira quente, uma segunda-feira movimentada. Né? Aliás, esses caras é Carol com K, é Cássio com K, agora é Cajuru com K. Cajuru com K. O problema é o K. Será que vai ter Faquin com K? Faquin com K? Hein? Será que vai ter Faquin com K? Vamos curtir, vamos compartilhar, vamos nos informar a cidade de onde você está nos acompanhando. Boa noite, deputado Rogério Correia. O senhor sabia que o deputado Vadir Damus estava de aniversário ontem, deputado Rogério? Parabéns, Vadir. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vadir merece. Obrigado. Você fez aniversário ontem, Vadir. Ontem foi que dia do mês? Ontem foi dia 11. 11. O meu filho mais novo fez dia 10. E o meu filho mais velho fez ontem, também no dia 11. Agora, eu tenho uma neta, essa que aparece de vez em quando aqui, que ela nasceu no dia 17 de abril, dia do golpe. Vocês estavam lá na Câmara votando lá contra o impeachment, e eu estava organizando a resistência na Praça de Estação, em Belo Horizonte. E a minha neta nasceu na parte da manhã. Eu fui lá, vi o nascimento dela e voltei para a Praça da Estação para ficar lá na torcida contra o impeachment. Aquele dia. Rogério, o que tu achou, Rogério? O que tu achou do Cajuru? É Cajuru com K, né? Então, você falou e eu fui olhando, é KKK. Nem tá difícil. Pô, eles é uma fábrica de crise, né, o Pimenta? Impressionante esse governo. Uma fábrica de crise. A gente já tem uma crise de pandemia que o Bolsonaro transformou em genocídio. Então, essa crise não acaba. É gente morrendo demais da conta. Ontem foi o pior domingo de todos. Enfim, é o genocídio. Agora, agrava a crise econômica. Hoje eu estava vendo as notícias, um jornal destacando a crise da pandemia e das mortes. O outro destacando o PIB, né? O Brasil perdeu 8 posições no PIB per capita no mundo, é a crise econômica. O outro destacando a fome, a miséria, o desemprego, a população sem renda, é a crise social. E o Cajuru gravando o presidente da República e colocando como que os milicianos agem, né? E o próprio presidente da República, um miliciano, agindo dessa forma, ameaçando o Supremo, o Congresso Nacional, o Senado. E o Cajuru grava e põe de público. E hoje veio uma outra parte, né, que é ele ameaçando dar porrada no senador. É um negócio impressionante. Como é que esse homem ainda está lá? Como é que o Centrão ainda sustenta um presidente desse, genocida, continuar governando o Brasil? Então é crise atrás de crise e só vai levando o brasileiro para o buraco. Meu caro Vadir Damus, chegou a escutar o áudio do Cajuru? É armação? Eu vou dar minha opinião depois, gente. Para mim, tem muito fio desencapado nessa história.
Quero entender. O que tu acha, Vadir? Como é que tu explica esse episódio do Cajuru? Olha, Pimenta, primeiro são duas personagens, né, envolvidas aí. Eu ouvi os dois áudios. Essas duas personagens envolvidas nesse diálogo que não merecem da gente a menor confiança, né? São dois polícias aí do baixo clero, né? Esse Cajuru é um sujeito da pior qualidade. E, enfim. Agora, independentemente do que tem por trás disso, é inacreditável, né, que um presidente da República ligue para um senador para tramar contra o Poder Legislativo e tramar contra o Poder Judiciário. Né? Combinarem tentativas de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, combinar melar a CPI, né, da pandemia. Então, tudo é possível. Né? Podem ter combinado o jogo, Com que objetivo, eu não sei exatamente. Agora, tudo isso é material, são mais evidências para pedido de impeachment. Né? Um presidente da República, um senador, que conspiram contra o funcionamento dos poderes, no caso aí, Poder Legislativo e Poder Judiciário, é motivo para impeachment. Né? É tentativa de intimidação do Supremo. Agora, aparentemente, o tiro vai sair pela culatra, né, em relação ao Supremo. Vai unir todo o Supremo contra Bolsonaro. E em relação à tentativa de melar a CPI, desviando o foco, trazendo governadores, vai depender muito lá do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e dos nossos senadores lá, de não permitir que isso aconteça. Né? Fato conexo, ele aparece no curso da investigação. Se no curso das investigações tiver ali a menção, seja por via de documentos, seja por via de testemunhas, da participação de governadores ou de prefeitos em malfeitos aí na pandemia, né, você pode estender ali o foco da investigação. Mas isso é plantado. Né? Isso pode acontecer no curso das investigações. Se não for assim, já vai ser uma tentativa, né, de melar a CPI. Muito bem, gente. Nós estamos aqui, eu, deputado Vadir Damus, deputado Rogério Correia. Eu vou dar minha opinião, gente. Não tem lógica a história. Tem alguma coisa que não fecha, tem alguma que não bate. Cajuru assinou a favor da CPI. Aí o Bolsonaro liga para o Cajuru. Aí o Cajuru, sem saber que o Bolsonaro ia ligar para ele, começa a gravar o Bolsonaro. Aí grava o Bolsonaro sem o Bolsonaro saber que estava sendo gravado. Tu acha que um senador vai gravar um presidente da República sem o cara saber que está sendo gravado? Aí, segundo o Cajuru, 20 minutos antes dele divulgar, ele ligou para o Bolsonaro e disse: eu vou divulgar nossa conversa. Aí o Bolsonaro disse: então tá. A resposta, segundo o Cajuru, foi assim: então tá. Imagina o Bolsonaro respondendo: então tá. Aí, hoje de manhã, o Bolsonaro está na frente do palácio e disse: isso é sacanagem, e tem mais coisa. Eu falei mais coisa. Aí o Flavinho Copenhague vai lá e denuncia o Cajuru no Conselho de Ética. Aí o Conselho de Ética, o Cajuru larga mais um pedaço da conversa do Bolsonaro ameaçando o Randolph. Gente, a história não para em pé, a história não tem pé nem cabeça. Então, eu vou dizer algo para vocês. O Zaratini é mais informado que nós, com certeza ele tem a resposta. Para mim, não fecha essa história do Cajuru aí. Não tem lógica. Até porque o cara se autoincrimina. O cara trabalha com o presidente da República um crime, o cara é criminoso também. Ali tem crime de responsabilidade. Tem interferência entre os poderes. Eu não acredito que isso aí foi feito sem combinação, Zaratini. Tem alguma coisa, tem um fio desencapado nessa história. Eu não sei qual é, mas eu não entendi até agora. Tu conseguiu entender, Zaratini?
Boa noite, Pimenta. Boa noite, Vadir Damu. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Olha, realmente é uma história dessas histórias que só no governo Bolsonaro a gente vê, né? Porque o Bolsonaro não costuma fazer essas atitudes midiáticas sem pensar, né? Ele é um cara midiático, ele sabe operar bem nesse campo. E eu acredito que ele deve ter combinado alguma coisa com o Cajuru, e o Cajuru acho que não fez certo o combinado. E acabou levando a essa situação aí, né? Essa situação. Porque o que ele queria, o Bolsonaro? Ele queria que a CPI, queria e quer, né? Que a CPI se volte contra os governadores e os prefeitos. Esse é o objetivo dele. É ir para cima dos outros. É fazer uma guerra política contra os outros. Então, ele queria mandar esse recado, né? O Cajuru e o outro senador do Cidadania, que agora deu um branco aqui no nome dele, o que veio junto com ele ali, foram eles que entraram no Supremo para que fosse CPI. Foram eles que entraram no Supremo, certo? Foi um pedido deles. E aí, ele agora quer falar, não, peraí, não é bem assim, vamos fazer diferente, vamos entortar essa CPI para o lado dos governadores. Então, eu acho aí que tem um combinado que não saiu direito, né? Porque, efetivamente, a situação do Cajuru ficou muito ruim. Até o Cidadania já pediu para ele se retirar, que se ele não se retirar, vai ser expulso, né? Porque ficou uma coisa completamente fora do contexto. Então, eu acho que a situação vai se agravar. Essa crise, a crise econômica e social, está levando um estresse no país que vai se transformar numa grande crise política. Já é uma grande crise política. O jeito como foi votado o orçamento desse ano, o absurdo de destinar 30 bilhões de reais para emendas de parlamentares do Centrão, para eles se reelegerem. Olha, gente, é o fim da picada. E agora eles não sabem como viabilizar isso, né? Agora, a crise é tão grande que envolve o judiciário, né? Agora tem o pedido de impeachment do Alexandre Moraes, e a coisa vai indo por aí, né? Chegou ao ponto do Fachin, quem esperava isso, né, Vadir? Quem esperava? O Fachin vai lá e anula os processos do Lula corretamente, porque outros processos que não diziam respeito à Petrobras foram transferidos e julgados ou estão correndo em outras comarcas, né, em outras varas, né, e não na 13ª vara de Curitiba. Então, a crise é essa, é uma crise grande e eu acho que vai piorar, né? Nós vamos para uma grande situação de confusão e você vê, o próprio Bolsonaro criou a crise militar, que também ninguém via no horizonte uma crise militar. Ele foi capaz de arrumar uma encrenca e levar à demissão do ministro da Defesa, que é ligadíssimo com o general Vilas Boas, que é quem deu aval ao golpe e aval à candidatura dele, né? E conseguiu a demissão dos 3 comandantes militares. É realmente uma proeza, viu? Meus companheiros e companheiras, essa super live das quartas-feiras está aqui um grande público. Segunda-feira? Você já está na quarta? Estamos na segunda ainda. Nem começou a semana, Pimenta. O que eu disse? Quarta. Quarta, eu disse? Eu ia dizer nós 4. Está aqui o deputado Vadir Damu, do Rio de Janeiro. Está aqui o deputado Rogério Correia. Está aqui o Carlos Zaratini. Já estamos com 1.000 pessoas nesse momento. 1.000 pessoas ao vivo conosco. Quem não curtiu, pode curtir. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Tem vários assuntos importantes. Tem a história do STF, dia 14. Mas vamos insistir um pouquinho mais na história do Cajuru, gente. Vamos insistir porque... eu vou passar para ti, Rogério. Veja bem, não cabe na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. Vocês acham que o Bolsonaro ia ligar para o Cajuru do nada ia gravar. Aí o Cajuru ia divulgar a gravação, que incrimina ele também.
Aí hoje de manhã o Bolsonaro ia sair na frente do palácio e ia dizer que foi sacaneado pelo Cajuru, mas que tinha mais coisa na fita. Aí o Flavinho Copenhague vai lá e denuncia o Cajuru no Conselho de Ética. Aí o Cajuru divulga mais um pedaço da fita que é contra o Randolph. E tudo isso aconteceu por acaso, Rogério? Tu acredita nessa história, Rogério? Pimenta, deixa eu tentar ajudar aqui a nossa compreensão sobre o caso. É intrigante mesmo. Coisas, como eu disse, de miliciano. Então, vamos também, ao invés de tentar entender este caso com políticos sérios, vamos lembrar que nós estamos falando de milicianos e outras coisas desqualificadas por aí. O Cajuru, eu conheço aqui de Minas. O Cajuru foi aquele que, naquele jogo Brasil-Argentina, meteu o pau no Aécio e, de repente, estourou o caso, dizendo só tem amigo do Aécio nesse jogo Brasil-Argentina. Fez uma denúncia do Aécio, a TV dele era toda controlada pela irmã do Aécio, que era a Goebbels das Alterosas, Andréia Neves, e ela mandou que ele fosse demitido no ar. Então, a Band, pumba, pé na bunda do Cajuru, mandou ele embora. O Cajuru fez aquele desabafo que fez naquela ocasião. Bem, então, vamos entender o que é o Cajuru. Ele foi para Goiás com a política populista, grudou no Bolsonaro e foi eleito. Então, esse é o Cajuru. Agora, vamos entender o Bolsonaro, que aí é mais sofisticado um pouco para a gente tentar compreender esse caso. Pela versão que eu li hoje, o Cajuru é quem ligou para o Bolsonaro. O Cajuru estava apertado. Por que ele estava apertado? Os bolsonaristas, eleitores dele, cobrando. Você assinou CPI, Cajuru? Você traiu o Bolsonaro? E eu li que foi o general Heleno que convenceu o Bolsonaro a ligar para o Cajuru. A versão que eu vi, o Cajuru ligou. E o Cajuru ligou e diz ele que tem, e todo mundo sabe, mania de gravar os seus telefonemas. Então o Cajuru conversou com o Bolsonaro. Cajuru se de Juruna. E o Cajuru gravou o Bolsonaro. Agora, o que é o Bolsonaro? O Bolsonaro, desde que ele assumiu o governo, ele só pensa em golpe. Eu agora estou fazendo análise de conjuntura por hashtag. Esse fim de semana, os bolsonaristas, bravos aí, uma arara com esse negócio da CPI, eles criaram a hashtag na guerra com Bolsonaro. Então, esse é o espelho do bolsonarismo. Ele viu isso aí, foi para cima e xingou o Supremo, como ele sempre faz, o Congresso Nacional. Ele quer criar briga, ele quer criar o caos para ver se daí ele consegue algo de um regime mais autoritário, como ele tentou na semana 31 de março. O problema é que isso já virou bravata. O Cajuru solta isso no ar, o filho dele vê uma chance, junto com o Bolsonaro, de radicalizar a luta contra o Supremo, contra o Congresso, e aí vão pedir ditadura com o Bolsonaro, aquelas coisas dele. O problema do Bolsonaro é que ele faz isso, o Vadir, na minha opinião, Zaratini, já está virando bravata. Porque na guerra com o Bolsonaro não consegue mais organizar, a não ser os eleitores dele, para ele tentar ir para o segundo turno. Mas guerra mesmo, dar um golpe, eu acho que isso está fora da conjuntura, é a menor das possibilidades. E aí entra a segunda hashtag, que é a hashtag pendurado no Centrão. Essa é a realidade do governo Bolsonaro, ele está pendurado no Centrão. Por mais que ele não queira, essa é a realidade da política. O que o Zaratini falou, ele está pendurado no orçamento. Depende do que o Centrão fizer para ver onde o Bolsonaro vai. E tem a outra hashtag, que é da direita, que quer voltar. Direita volver. Eles estão aí arrumando essa confusão como se fosse existir agora um centro para tirar o Bolsonaro da jogada. Na verdade, é a velha direita querendo retomar aquela que deu o golpe, etc. Então, eles estão numa briga entre eles muito grande também. Não conseguem se ajeitar. E o Cajuru, acho que se meteu nisso, talvez sem saber o tamanho da dimensão. E agora está se danando, porque, de fato, ele fez crime, mas não foi só ele. O problema é saber agora se o Congresso Nacional vai ter condições e vai querer peitar o Bolsonaro. Então, eu acho que nós devíamos... Rogério, só para olha o tamanho da confusão. Olha aqui. Há um eco aí, Pimenta. Só para concluir, Pimenta, hoje à tarde nós vimos na reunião da bancada do PT. Nós temos que entrar com um pedido de impeachment do Bolsonaro, mais um.
Mas escuta aqui. Olha aqui. Nunes Marques será relator da ação de Cajuru que pede impeachment de Alexandre de Moraes. A ação foi apresentada pelo senador na última sexta-feira. Cajuru. Né? O Cajuru entrou com uma ação no STF pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. O ministro Cássio Nunes Marques foi escolhido nesta segunda-feira, relator da ação apresentada por Jorge Cajuru, que pede o impeachment do Alexandre de Moraes. Cajuru disse ontem para o Bolsonaro que fez a representação como uma provocação em conversa gravada com o Bolsonaro. Porém, a ação caiu na mão do Cássio com K. O Cássio Nunes vai ser o relator de uma ação do Cajuru que ele contou para o Bolsonaro ontem à noite pedindo a cassação do Alexandre de Moraes. Rapaz, para mim é crime dos dois, é crime do Alexandre, é crime do Cajuru e do Bolsonaro. Para mim é crime dos dois. E no caso do Bolsonaro, é isso que eu queria te falar. Nós temos que entrar com mais um pedido de impeachment. Eu acho que é a CPI lá no Senado. Essa CPI tem que sair e não tem que arrefecer para o Bolsonaro, colocando outras finalidades dela. Ela tem que saber se centrar no genocida, que é o Bolsonaro mesmo, ver as ações dele. E nós, na Câmara, precisamos de entrar com mais um pedido de impeachment e fortalecer essa luta pelo impeachment. É a única coisa que a gente pode fazer, senão não tem condições do Brasil sair dessa crise. Vadir, tu viu essa, Vadir? O Cássio com K vai ser o relator no STF da ação do Cajuru contra pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. Liga o microfone, Vadir. Eu vi e, sinceramente, por mais que Cássio com K esteja ali acompliciado com o Bolsonaro, ele não vai usar. Ele não vai usar. Ele não vai se atrever a fazer uma provocação, né, contra um colega do Supremo Tribunal Federal. Isso é provocação, enquanto a gente está falando aqui, tem uma porrada de gente morrendo aí de vírus, porra, entendeu? Isso é provocação do Bolsonaro, esse Cajuru é outro desqualificado, isso é um sujeito da pior qualidade. Enfim, agora tem uma curiosidade, eu estou tentando até, eu não sei como passar para vocês. Quando estava aqui na Comissão da Verdade, nós fizemos uma diligência no antigo DOI-CODE, onde funciona hoje a Polícia do Exército aqui no Rio, na Barão de Mesquita. Ele já funcionava naquela época. O DOI-CODE ocupava parte das instalações. E fomos fazer uma diligência lá. Quem aparece? Bolsonaro, tentando melar a visita. E quem tinha vindo à visita? Parlamentares, a nosso convite. Um dos parlamentares, Randolph. E tem uma foto minha eu segurando o Bolsonaro para não dar um murro no Randolph. Eu não sei como mostrar essa foto aqui, eu não sei fazer tecnicamente. Mas está lá, em frente à Polícia do Exército, o Bolsonaro tentando dar um murro. Está segurando o Bolsonaro ou tu está segurando o Randolph? Estou segurando o Bolsonaro. O Randolph é pequenininho, né? Estou segurando o Bolsonaro, né, que ia dar um murro no Randolph. Eu detenho a mão do Bolsonaro. E por baixo a gente deu uns pontapés nele lá e tal, né? As câmeras não viram. Ei, Vadir. Foto aí para vocês publicarem. Eu não sei fazer. Zaratini, sabia que o Vadir estava de aniversário ontem? O Vadir se vacinou no sábado. Pô, rapaz, isso é Nossa, coisa o Vadir já ótima, está vacinado, rapaz. Já está vacinado. Coisa A vacinação, parabéns, a vacinação revela a idade de cada um. A advocacia, Assim, o Vadir está vacinado. A advocacia é grupo prioritário, pô. Porra, eu vou vacinar quarta-feira. Quarta-feira eu vacino. Belo Horizonte está vacinando. Rogério, tudo bem, está dentro da faixa etária. Agora, eu me vacinei, está explicado. A advocacia faz parte do grupo prioritário. Não tem idade, qualquer advogado pode se vacinar. Aí sim, conversa fiada. Vacinou por idade. Advogado militante pode, rapaz, que está na linha de frente lá, defendendo vocês. Mas conversa fiada. Ô Zaratini, tu acha que vai dar alguma coisa essa história do pedido de impeachment de algum ministro do STF? Não, isso aí eu acho que não. Mesmo que o Cássio com K faça uma preservada aí, o Vadir disse que não acredita que ele vai fazer isso, mas vamos dizer que ele faça, os outros ministros vão
vão segurar a onda, né? Porque ninguém vai embarcar nisso. Porque seria arrebentar todo o sistema do STF. Um ministro empichado, né? Por uma iniciativa de outro, isso realmente seria uma coisa que desmontaria totalmente o Supremo Tribunal Federal e o sistema de justiça no Brasil. Então, eu acho que os outros 10 ali, ainda que o Cássio faça dê andamento a esse pedido, os outros vão brecar, né? Porque ali todo mundo fala, não, isso aqui tem que ser preservado, né? Preservado, ou seja, cada um deles quer ser preservado e não quer ter a primeira oportunidade de que surja um impeachment de alguém. Então, eu não acredito não, Pimenta. Acho que não vai dar nada isso aí, só barulho mesmo. Muito bem, gente. Nós estamos aqui ao vivo. Deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Deputado Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro. Né? Hoje já foi um início de semana quente. Só que tem mais assuntos durante a semana que vão esquentar a temperatura ainda mais. Tem a CPI do Covid. O Supremo marcou para quarta-feira votar a decisão do Barroso. E quarta-feira também o Supremo agendou a análise do julgamento do recurso do Fachin. Então é uma semana com a temperatura altíssima. Fatim, vamos começar por ti aí que acompanha mais de perto essa questão. O fato do Fux ter marcado para quarta a análise da CPI não significa que o assunto do Lula periga não entrar na quarta-feira? Mas está pautado, né? O que eu acho que vai acontecer é que o julgamento do Lula não termina. Vai ficar para outra semana. Acho que inicia, mas não termina. Eu estou aqui na base do achismo. Agora, de fato, você colocar duas questões dessa magnitude, né, desse grau de explosividade, né, desse grau de fricção, na mesma sessão, né, aí tem que entrar na cabeça do Fux para saber por que ele fez isso. Mas a do Lula, se isso acontecer, a do Lula não termina quarta-feira. Até porque, ao contrário da gente, Pimenta, que trabalha aí na Câmara, quando tem votação importante, até 3 horas da manhã, eu não consigo entender no Supremo, 6 horas da tarde, eles encerram a sessão e botam o julgamento para outro dia ou para outra. Né, Vadir? Oi? O pessoal precisa descansar, né? Ah, claro, eles trabalham muito. Olha, tem uma coisa aqui, só o Luiz aqui, que é um dos que estava nos assistindo, lembrou que passa a valer a partir da manhã os decretos das armas do Bolsonaro. Um deles permite que um colecionador possa ter 60 armas. E tem um recurso contra esse decreto com a Rosa Weber. Mas ela não põe na pauta, né, Vadir? Você acompanha essa? Acompanho. Porque essa é arma para as milícias, né? Libera as armas das milícias. Essa é a verdade. As milícias se escondem através dos clubes de atiradores e colecionadores, os CACs, e eles ali vão poder se armar com milhares de munições e armas à vontade, né? Agora, aqui, Zaratini, estranhos são os desígnios, né, do Supremo e seus ministros. A ministra Rosa Weber deu uma liminar aos procuradores de Curitiba, suspendendo a investigação sobre os investigadores em relação ao STJ. Né? O STJ havia aberto uma investigação, né, por conta daqueles diálogos. A ministra Rosa Weber sustou a investigação. Ela é relatora. Notícia nova, olha, notícia nova aí no painel, gente. Notícia nova no painel. Olha aí, saiu agora. Quem tinha notícia? Ah, pronto, tá aí, Rogério. Vamos buscar mais informação. Porra, olha aí. Como eu não falei, mesmo, hein? Eu não vou retirar o que eu ia dizer em relação à ministra Rosa Weber. Eu não falei, então não tem que retirar.
Ela deve estar desidratando, né, o decreto das armas. E com isso vai desidratando o governo também, né, Zaratinho? Eu não estou te falando que ele está muito leão sem dente, ele faz muita bravata, mas ele não está conseguindo mais assustar. Nós temos vários projetos para anular os decretos do Bolsonaro, tanto na Câmara como no Senado. E nem o Rodrigo Pacheco, nem o Arthur Lira colocam para votar. Né? Eles não põem para votar os projetos, porque eles sabem que esses projetos vão ser derrotados. Né? Porque mesmo com o Centrão atuando, muitos caras do Centrão falam, opa, aí já é demais, né? Aí já passou do limite. Então, eles não conseguem botar para votar essas loucuras, né? E o tempo vai passando, os caras vão comprando arma, né? Essa é a verdade. Mas, neste caso, algumas dessas pautas, o Supremo tem brecado o governo Bolsonaro. Né? Das armas é um deles. Esses decretos deles têm sido muito desidratados mesmo. E mesmo aquela política obscurantista completa do Bolsonaro, o Supremo também barra. O problema, que aí eu queria também trazer à tona, é o problema da pauta econômica. Esse é o grande problema, porque como aí há coesão nos blocos todos da direita, eles vão aprofundando as mudanças econômicas de privatização, de retirada de direitos, esvaziamento do Estado, a autonomia do Banco Central, PEC 86, agora é a PEC 32 da reforma administrativa. Então, do ponto de vista econômico, o estrago vai sendo feito. Depois, nós vamos ter que ver uma forma de voltar com políticas sociais, trazer de novo a soberania nacional. Então, é um governo que, neste campo, vai passando a boiada, né? Esse é que é o problema do governo Bolsonaro. Do ponto de vista econômico, é um estrago. Gente, só uma noticiazinha ainda também para informação. Hoje à tarde eu fui lá no Centro de Progressão Penitenciária, onde o nosso companheiro Rodrigo Pilha saiu hoje, né? Depois de uma novela, 24 dias. Que absurdo. 24 dias, não foi condenado a nada de regime fechado. Nunca foi condenado por regime fechado. Tinha um caso de um desacato da época da Copa do Mundo, que o Pilha estava com um lenço da Dilma, e o policial mandou ele tirar, disse que não ia tirar. Foi condenado por desacato. O Ministério Público se manifestou que o Pilha tinha que estar em casa. O juiz negou o pedido do Ministério Público. 24 dias depois, hoje, o Pilha foi liberado. E olha, gente, foi uma novela. Escuta, Vadir, cheguei lá, né, junto com a Érica também estava lá, os advogados, a família. Aí estava tudo certo no sistema, mas o Pilha, para sair, tinha que ter identidade. Até identidade. Só que tem um problema. No dia que o Pilha foi preso, pegaram a identidade do Pilha. Então o Pilha não está com a carteira de identidade dele desde o dia que ele foi preso. Mas para sair, tinha que ter carteira de identidade. Aí tinha carteira de trabalho. Aquela carteira de trabalho azul, antiga, não vale mais como documento. Tem que ter uma digitalizada. Aí não tinha documento porque o sistema não sabia onde é que estava a identidade do Pilha. Então era para sair 12h30, acabou saindo lá na metade da tarde. Foi lá para o sindicatos bancários onde ele trabalha, mas foi uma boa notícia, né? Pelo menos, né? Saiu hoje o Pilha. Pimenta. Foi. Ele saiu uma notícia também que ele teria sido agredido no dia que ele entrou por policiais lá, agentes penitenciários. Confirma isso, Pimenta? Rogério, esse assunto, digamos assim, está sendo apurado. O Pilha está no semiaberto, né? Então ele tem que voltar para posar lá todos os dias. Passa o final de semana lá, né? Então já foi denunciado para a Comissão de Direitos Humanos, está sendo averiguado. Não teve nada a ver com presos. Teria sido com o agente penitenciário. Não teve nenhum problema com os presos, certo? E com certeza vai ser apurado, todas essas informações estão sendo apuradas. Né? Agora, é evidente que a má vontade do judiciário. O Pilha estava com uma faixa Bolsonaro genocida.
Quer dizer, o que levou ele a ser detido foi isso, uma faixa Bolsonaro genocida. Foi uma tentativa de mandar uma mensagem de intimidação para as pessoas, né? Mas o Pilha saiu de lá com toda a pilha, viu? Eu acho que aqueles dias lá dentro, inclusive, carregou a pilha do Pilha, viu? Careca, estava aquele cabelão comprido dele, zeradinho, né? E saiu de lá com toda a pilha. Então, eu acho que não é comum, Vadir, um juiz negar um pedido do Ministério Público, no caso de uma progressão das condições de cumprimento de pena, Vadir. Esse juiz claramente ele está tomando decisões aí de perseguição, claramente. Né? Isso não tem cabimento, desacato. O STJ já afirmou jurisprudência sobre isso, nem considera mais crime. Né? Fazer com que uma pessoa fique detida no sistema prisional 3 semanas, como o Pilha ficou. E mesmo semi-aberto, isso é um absurdo, isso é um completo absurdo. Um total absurdo. É totalmente ilegal. Isso vai ser anulado lá em cima, com certeza. Pimenta, nossa live está indo longe, ó. Montezuma, Minas Gerais. Lá na esquina com Bahia. Michel, deixa eu mandar um abraço para ele, porque Montezuma merece um grande abraço. Diga uma cidade, pessoal, diga uma cidade para nós, onde é que vocês estão acompanhando. Tem muita gente. Coloque aí a hashtag Fora Bolsonaro. Diga uma cidade para nós. Quem não curtiu, pode curtir. Quem não compartilhou, estamos com 1.172 pessoas nesse momento ligadas aqui conosco. Né? Santana, do deserto, Minas Gerais. Sei lá onde é que fica Santana. Tupanci, Paraná, o Roque. O Edson Silva, Correntina, Bahia, acompanhando aqui também. Você vê que é o interior do Brasil querendo saber o que está acontecendo, viu? E isso, as pessoas estão atentas, né? E eu acho que esses próximos momentos aí vai ser uma onda, viu? Contra esse governo. E a CPI, gente, Zaratini, tu que foi nosso líder no Congresso, essa CPI do Covid, Zaratini, anda essa CPI no Senado? Olha, eu acho, Pimenta, que essa turma do Bolsonaro, mais uma parte do Centrão, que está apoiando ele incondicionalmente, Ciro Nogueira, do PP, né, o Fernando Bezerra, do MDB. Né? O Fernando Bezerra é líder do governo no Senado. O Ciro Nogueira é do PP, o presidente do PP, que está dando total respaldo ao governo. Eles são muito espertos, né? E eles sabem, a primeira coisa que eles vão fazer, não indicar os nomes para a CPI. Né? Vão tentar evitar que forme lá 50% mais um de indicados para poder iniciar os trabalhos. Se chegar nos 50% mais um, eles vão tentar tirar o quórum da CPI. E se der o quórum, eles vão tentar tumultuar. Aí eles deixam para os bolsonaristas fazerem um trabalho sujo de criar tumulto, bagunça. Esse Cajuru provavelmente vai estar na CPI. Enfim, eles vão tentar impedir a CPI de funcionar. Vai ser uma pauleira. Agora, eu acho que a cada dia que passa, os fatos se acumulam e fica evidente que tem que ter a CPI. Então, eu fiquei meio assim de veneta com essa declaração do Rodrigo Pacheco, né? Eu não vou criar um problema para ter essa CPI. Eu achei muito tranquilo ele, né? Para quem é um presidente do Senado que está dando respaldo ao governo. Olha, ele foi fazer aquela presepada, ele e o Arthur Lira. O Arthur Lira eu já esperava, mas o Rodrigo eu achava que não ia fazer isso. Deram respaldo para o Bolsonaro, aquele tal comitê contra a pandemia. Nem o Fux entrou nessa jogada. Nem o Fux entrou. E eles foram dar respaldo. Fizeram uma reunião do tal comitê, não resolveram porra nenhuma. O comitê está aí, ninguém mais falou do assunto. E a pandemia matando gente. Né? Então, o Rodrigo Pacheco está se mostrando também um camarada que ele tem aquela verve assim, de um grande estadista, mas tô vendo assim que realmente a situação ali é difícil, hein?
O Centrão está com dois problemas. Esse comitê que eles criaram com o Bolsonaro, que eu concordo com o Zaratini, já não deu em nada e vai dar muito menos ainda, porque o Bolsonaro não está nem aí para o combate à pandemia. E a outra é o orçamento que eles aprovaram, né? Confusão que o Centrão arrumou também. Ainda bem que nós votamos contra, porque o orçamento agora, nessa confusão toda, tirou dinheiro de despesas obrigatórias, esvaziando verba de educação, verba de saúde, de aposentadorias, e agora, se o presidente sancionar, periga ser o tal do fura-teto ou até mesmo pedalado. Então, eles estão num imbróglio danado. Se eles fazem com que o orçamento prevaleça esse que o Centrão quer, ou se ele veta. Então, o Centrão arrumou duas confusões grandes. Agora tem uma manobra aí, viu, pessoal? Fica de olho. Hoje eu vi lá nos corredores que eles estão querendo transformar a CPI em CPMI, fazer um acordo para que a Câmara entrasse também na CPI. Parece, inicialmente, coisa boa, mas aí é a julgada para eles mudarem o escopo da CPI, incluir governadores, prefeitos e diluir tudo. Eu acho que na Câmara nós temos que insistir com o impeachment. Deixa o Senado cuidar desta comissão parlamentar de inquérito. É que na Câmara tem os bolsonaristas mais desqualificados, né? Aquele Éder Mauro, por exemplo. Então eles botam o Éder Mauro na CPI, aquele do Pará, ele vai lá, ele rasga, ele quebra o microfone, rasga papel, ele faz uma presepada qualquer para tentar criar um tumulto na sessão, né? A gente sabe como eles atuam, eles não são capazes de fazer um debate, eles não são capazes de fazer uma discussão, então eles apelam para o tumulto, né? É a forma que os bolsonaristas atuam no Congresso Nacional. Muito bem. Gente, olha só. Nós estamos aqui. Você que ainda não curtiu, pode curtir. Você que não compartilhou, pode compartilhar. Nós estamos aqui com um timaço, com um público maravilhoso. Deputado Vadir Damus, do Rio de Janeiro. Deputado Rogério Correia, de Minas Gerais. Deputado Carlos Zaratini, que está aqui conosco. Eu quero falar um pouquinho com você sobre uma notícia que, por incrível que pareça, ela não foi publicada no Brasil. Mas fazia tempo que eu não via uma notícia repercutir tanto quanto essa no final de semana. Eu estou falando da reportagem que saiu no jornal Le Monde. O jornal Le Monde, gente, né, mandou 2 jornalistas para o Brasil e durante 6 meses produziram uma reportagem no final de semana que trata nada mais, nada menos da influência dos Estados Unidos na Lava Jato. Como os Estados Unidos se utilizou do sistema de justiça brasileiro para fazer valer os seus interesses econômicos no país. Rapaz, o que mais me impressiona, além da qualidade da reportagem, é que precisou vir um jornalista, precisou vir um jornal da França para fazer uma reportagem que a imprensa brasileira nunca fez. Como diz o Gilmar Mendes, a Lava Jato nunca teria sido o que foi sem a cumplicidade da mídia brasileira. Tu leu a reportagem do Le Monde? Teve a oportunidade de ler essa matéria? Tu que sabe também ler em francês, Vadir? Leu no original ou leu no traduzido? Eu li no traduzido mesmo. Eu teria que me cadastrar na Le Monde, eu preferia ler no traduzido. Olha, Pimentos mostra muita coisa ali, mas já o nosso jornalismo mais modesto do ponto de vista de recursos econômicos, materiais, como o Luiz Nassif, boa parte daquilo já havia sido elucidado aqui, né? Vejam o documentário do Nassif, as matérias que ele publicou lá no GGN, né? Parte daquilo que o Le Monde publicou, o Nassif já havia desvendado. Agora, Pimentos mostra o abismo que há entre o jornalismo brasileiro, esse jornalismo comercial, capitalista, né, e de jornais de outros países. O Le Monde é um jornalão conservador. Le Monde é um jornal conservador, do establishment francês. Pratica jornalismo. Pratica um bom jornalismo. O que o Le Monde fez
foi o que essas empresas, Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, etc., se recusam a fazer jornalismo. Como eles estavam acompliciados com a Lava Jato, eles não queriam saber de outra narrativa que não fosse aquela vinda de Curitiba. Né? Eles tornaram praticamente correia de transmissão do que a Lava Jato divulgava. Nunca apuravam nada, nunca tinha apuração. Foi preciso que viesse anos depois a Vaza Jato com o resultado que nós já sabemos qual foi. Mesmo agora com a Operação Spoofing, né, o que a Globo divulga dos diálogos? Rigorosamente nada. Né? Rigorosamente nada. Então, o que o Le Monde fez é o que eles fazem tradicionalmente lá. Fizeram um bom jornalismo. Agora, mostra claramente, com mais detalhe, com mais amplitude, na verdade, a Lava Jato ela foi concebida nos laboratórios do Departamento de Justiça norte-americano. Ali ela foi criada. Eles ensinaram novas técnicas de interrogatório. Tudo isso que eles aplicaram lá em Curitiba, né, eles aprenderam lá com o FBI, né, e com as agências de segurança, as agências de inteligência norte-americanas. A questão era impedir que o Brasil desenvolvesse o seu próprio capitalismo. Eles não aceitam isso. O Brasil está condenado, de acordo com eles, a ser capitalista, mas capitalismo dependente. Né? Não pode ter projeto de soberania nacional, não pode ter projeto de autonomia. Como quem encarnava isso era o PT e quem estava no governo era o PT, bom, por mais bacana que seja o Lula, né, o Bush provavelmente pensava, né, um cara legal, o Obama também achava a mesma coisa, mas aqui são interesses americanos, aqui o que vale são os nossos interesses. Deram um golpe e botaram o Lula na cadeia. E inabilitaram, né, para 2018. Está desligado, Pimenta. Sabe aquela foto que tu falou do soco do Bolsonaro? Vamos ver se ela aparece aí na tela aí, para nós conferir se o Vadir estava mesmo nessa foto aí. Vamos ver se ela realmente aparece aí. Olha aí, rapaz. Olha quem estava lá. Olha aí quem estava lá no dia, né? Vadir da Mus. E tem a foto do soco ou só tem a foto do Vadir novinho lá? Aí a nossa retaguarda aí. Tem a foto do soco Lá ou só tem atrás a foto... funcionava o doicode. Hã? Lá atrás funcionava o doicode. Lá atrás funciona. Olha lá, gente. Não, mas não é essa ainda, não. Mas também é o Randolph. É o Randolph e o Bolsonaro. É que é na hora... Não, mas é na hora que... Quando ele ia dar o soco, eu apareci. Essa foto aí que está faltando. Depois a gente acha. Vamos ver se ela não aparece, então. Olha lá. Opa! Ali. Esse é o Vadir. Mas aí ainda tem mais um lance depois desse. Aqui é o seguinte, meu. O cara falou, a foto apareceu. Canal Aí, da Resistência. Ah? Tu viu só? Valeu, Eduardo, hein? O Eduardo na retaguarda, cara. Olha aí. Olha aí. Segurando o braço do Bolsonaro, hein, rapaz? E a Jandira aqui, eu acho. Ó. Não é brincadeira, não. É fato da história isso. Você estava protegido pela Jandira, Vadir. está ali Marcelo Cerqueira, grande advogado de presos políticos na época da ditadura. A Jandira estava aqui. Nessa diligência, a Luiz Erundina também esteve, Ivan Valente, teve mais gente, o pessoal do PT aqui do Rio, os deputados aqui do Rio. Que o Randolph ele era da subcomissão de direitos humanos. O Senado criou uma subcomissão para acompanhar essa diligência aqui. Aí vieram o Randolph e aquela outra senadora que não se reelegeu, a Ana Lúcia, né? Lá do Espírito Santo. Mas aquela célebre frase tua na briga do Moro com o Bolsonaro, eu fico com a briga. Agora, né, ó, tu tá agarrando o Randolph nessa aí, ó. Liga o microfone, Vadir.
Liga o microfone para te explicar. Eu me coloquei entre o Randolph e o Bolsonaro. Eu fiquei entre os dois. E por baixo a gente dava lá uns pontapés lá no Bolsonaro. E é claro que eu não vou também reproduzir aqui para vocês o que gritavam lá fora em relação ao Bolsonaro. Só começava assim, o Bolsonaro, como é que é? Lá, 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 né? Mas isso aí tem conotação machista, de vida pessoal, eu não vou aqui reproduzir. Muito bem, gente. Parabéns, Vadinho. Eu acho que isso aí é história, né? O Randolph me deve essa. Vadinho, presidente da Comissão da Verdade, ali na linha de frente do combate. Zaratini, Tá vendo, chegou a ler a matéria do Le Monde, Zaratini? Não cheguei a ler integralmente, não, mas li vários trechos aí. E aquilo que a gente já... É mais uma matéria daquilo que a gente que já vem lutando contra a Lava Jato e denunciando, a gente já vinha falando, né? Existiu uma interferência americana clara. O Lula já falou isso muitas vezes, né? Interferência clara para barrar o projeto de desenvolvimento brasileiro. Desenvolvimento com distribuição de renda, soberania nacional, né? Eles precisavam atingir a Petrobras, a maior empresa brasileira, capaz de nos dar autonomia energética. Eles precisavam atingir as empreiteiras brasileiras que estavam se transformando em multinacionais, conseguindo obras em outros países, principalmente aqui na América Latina. E olha, eles foram fundo, destruíram a nossa democracia. No Peru, a coisa é pior. Em 3 anos teve 4 presidentes da República. Agora teve eleição domingo no Peru, tinha 18 candidatos, nenhum passava de 10%. Quer dizer, então, o que esses caras fizeram na América Latina, através do sistema judiciário, foi um absurdo. Foi uma coisa que equivalente ao que os militares fizeram na década de 60, 70 na América Latina. Quer dizer, na década de 60 e 70 o golpe era militar, agora nós chegamos nos golpes do judiciário, na utilização do judiciário para bloquear o avanço dos trabalhadores das forças populares. Essa que é a situação, né? Ninguém pensava que isso ia acontecer, mas Rogério, e nós leu a matéria, Rogério? Li a matéria, Pimenta. A Pimenta tá lá na matéria, tá lá na foto, todo chique. É uma foto do Pimenta lá, muito boa, viu? Muito bem. O Pimenta e o Vadir, eles na época, eles eram combatentes de frente lá, né? Zaratini também. Mas olha... O Vadir ficou com ciúmes porque ele não aparece na foto. Mas ele aparece na foto evitando o Bolsonaro dar porrada no Randolph. Aliás, olha, é bom a gente treinar, porque agora diz que ele vai dar porrada de novo. Então, o Zaratini, você se prepare aí para evitar, viu? Faz igual o Vadir. É só me chamar. Tá bom. Agora... É só me chamar. É só me chamar. Qualquer coisa me chama. Eu li a matéria é muito bem feita, muita coisa a gente já sabia, mas ali conta os detalhes de como é que eles armaram, né? E quais os objetivos que os Estados Unidos tinham, como é que aquilo foi armado com o Moro desde o início. É mais um motivo para quarta-feira a gente estar de olho lá no STF. Eu também acho que eles não vão votar quarta-feira, porque tem esse caso da CPI, que é mais urgente deles definirem se ela continua valendo ou não. Então, provavelmente, esse caso do Lula, tomara que nem entre lá. Aliás, nem podia entrar. Aquilo é assunto... Rogério, a minha teoria... Precisamos ver se a gente faz uma live quarta-feira, hein, Pimenta? Vamos fazer, né? Vamos fazer quarta-feira. Vamos ver se a gente faz uma live quarta-feira para comentar aí essa sessão. Agora eu pergunto a vocês. Se no meio... Olha lá, ó. Tá aí a foto, ó, gente. Tá aí, ó. Aqui, Chico. Aí, ó, Vadir. Tá lá na capa do Le Monde, ó. Le Monde. Olha a reportagem aí, gente. Olha que beleza, gente. Olha aí, ó. Ô, rapaz, e aquela vez nós montamos um PowerPoint, mesmo o PowerPoint da Lava Jato, ó. Pede para ampliar aí para a turma ver aqui o que é o... É o PowerPoint da Lava Jato, ó, é o Moro ali no meio. Amplia mais aí, é o Moro, hein, no meio. É o Moro, né? Quarta-feira,
Pimenta, quarta-feira não pode ter esse negócio de retirar a suspeição do Moro, não. Depois dessa matéria do Le Monde, nós temos que dar um jeito de entrar com uma outra... Escuta, Vadir, só a título de suposição, certo? Entrou na pauta lá o Gilmar Mendes pede vistas. Certo? Fica valendo a decisão monocrática do Fachin e a decisão da segunda turma. Fica tudo como está agora. O Lewandowski pede vistas. Tem prazo para devolver as vistas? Ministro Supremo não tem prazo. Lembra que uma vez o Gilmar pediu vista da eleição, da financiamento, ficou 1 mês e meio, um ano e meio. O Fux ficou quantos anos com o pedido de vista sobre o auxílio moradia? 2 anos. Quer dizer que se o ministro pedir vistas, fica valendo a decisão monocrática do Fachin e fica valendo a decisão da segunda turma. Fica. Tá bom. Agora, Vadir, quarta-feira, a decisão do Fachin não está sobre revisão, não. É apenas a... Eles vão tentar. É a do Fachin que vai ser julgada. É a do Fachin. É objeto do recurso do Procurador-Geral da República. Tanto a competência quanto a suspeição. No sentido de o Supremo dizer que o pedido estava prejudicado. Se o Pleno vai aceitar isso ou não, vai ser um golpe sem precedente, porque... Rogério, me pergunte, Vadir. O Fachin disse o quê? Que os processos estavam anulados, porque a 13ª Vara não tinha competência, e o habeas estava prejudicado porque não existia mais o objeto. No outro dia, a segunda turma considerou o Moro suspeito. Se o Pleno valida a decisão do Fachin, o Pleno reconhece que a Lava Jato não podia ter mexido em Atibaia, no triplex, na história das palestras, mas anula a decisão da suspeição. É o que o Fachin quer. Olha o que o Merval Pereira disse, gente. Olha a gravidade do que o Merval Pereira disse. Que o Fachin, sabendo que era minoria na turma, fez isso por necessidade. Mas que num outro plenário, onde a maioria seja diferenciada, não obrigatoriamente ele precisa repetir o voto. Tu leu isso, Zaratini? Tu leu isso, Vadir? Eu acho que se ele mudar o voto, é uma desmoralização total. Total. Mas não é o que ele falou na Veja, não. O que o Fachin falou na Veja é que a suspeição do Moro estaria prejudicado, mas ele não falou que ia rever o voto dele em relação ao caso sair do Paraná, sair das mãos do Moro. Esse, pelo que ele falou na Veja, ele manteria. Mas isso levaria à nulidade da suspeição. Então, me parece que eles querem livrar a cara do Moro, que seria um absurdo, né? Principalmente depois dessa matéria do Le Monde. Deixa eu falar 2 coisas aqui para vocês. Inédito, se o Fachin fizesse isso, não seria. Vai causar má repercussão. A Rosa Weber fez isso. Pró-Lula. Ela julgou. Vocês devem estar lembrados. Quem veio com aquela história de princípio da colegialidade? Ela. E dizendo, no pleno pode ser diferente, porque no pleno o julgador coloca o seu verdadeiro entendimento. Aqui na turma, eu vou me curvar ao princípio da colegialidade. Porque a turma tem entendimento diferente do meu. O Fachin pode, não estou dizendo que ele vai fazer isso. O Fachin pode chegar lá, e é isso que o Merval está dizendo, o Merval está incentivando a ele que faça. Acho que não vai fazer. Mas pode chegar e dizer isso. Olha, não. Lá na turma, eu me curvei ao princípio da colegialidade. Aqui eu estou externando o meu verdadeiro entendimento. Curitiba é competente. Não acho que ele vai fazer isso. E continuo dizendo que eu disse desde a época do julgamento. O Fachin quer trocar refém. Toma o Lula, né, e me devolve o Moro. É isso que ele quer. É o que ele falou na entrevista dele na Veja. Não é inusual
retomar a votação do que aconteceu na segunda turma. É inusual. É mentira dele, é inusual. Se o pleno fizer isso, vai estar dando golpe, porque vai estar tratando. O pleno vai funcionar como instância recursal, e não existe isso. As turmas têm as suas competências e o pleno tem a sua competência. Acabou. Não é perdi na turma, vou recorrer para o pleno. Isso não existe. Se existir, vai passar a existir com o Lula, né? Eles criaram uma nova jurisprudência só por causa do Lula. Agora, sinceramente, pessoal, tudo isso é possível, mas acho bastante improvável. Ainda tem o que o Pimenta falou. Algum dos ministros pode pedir vista, deveria até pedir, né? Porque se isso é. Eu entendi o seguinte: o Merval dizendo o seguinte: olha, o Fachin deu um voto que não é o voto que ele gostaria para tentar impedir que o Moro fosse declarado suspeito. Ele jogou na turma. Mas aquele voto foi só um voto por necessidade. Para que a tese principal dele, que era salvar a Lava Jato, fosse preservada. Mas agora o Fachin está à vontade para dar o voto daquilo que efetivamente ele acredita. Né? O Fachin jogou para livrar o Moro da suspeição. Exatamente, Sônia. Exatamente isso. Então, eu não me surpreenderia se o Fachin chegasse lá e dissesse isso: olha, gente, eu votei lá condicionado, porque se eu não tivesse feito aquilo, no outro dia iam declarar a suspeição do Moro. Ele não Mas pode aqui, declarar uma coisa. Eu vou dizer para vocês o que realmente eu penso. Eu acho que a Lava Jato era competente, sim. Ele não pode declarar um negócio desse, ele não pode. Olha, eu botei assim, porque eu estava querendo. Porra, ele vai ter que perder o cargo na hora. Eu repito, a forma sofisticada de fazer é: lá eu votei de acordo com o princípio da colegialidade. Aqui eu vou votar de acordo com a minha convicção doutrinária. Ponto. Da forma como tu está enunciando, Pimenta, não pode. Ele vai confessar que prevaricou no voto. Não é o Pimenta, é o Merval. Não foi isso, Merval. Não. Faça-se justiça a quem não merece, Merval. Ele não disse isso. Ele disse o que eu estou dizendo aqui. Negócio da colegialidade. Ele quis dizer. E no regimento não existe essa história. Mas eu julguei de acordo com a minha necessidade. Eu insisto que eu tenho visto do Fachin na Veja, e o que ele dá a entender é que ele quer mudar o resultado da segunda turma. Essa é a verdadeira intenção dele. Foi sempre a intenção dele. Agora, eles são muito cara de pau. Um ministro, quando quer fazer isso, ele tem que negociar com os outros. Ele tinha que chegar lá no Gilmar: ministro Gilmar, olha só, vamos acertar as coisas aqui. Vamos acertar a nossa vida. Nada estranho. Troca de reféns. Troca de reféns. Vocês entregam o Moro que eu entrego o Lula para vocês. Eu entrego o Lula. Entendeu? Pronto, fica todo mundo bem. Né? Fica todo mundo bem. Preserva aí o legado da Lava Jato. Né? O Moro já apanhou muito, já está desmoralizado. O Lula vai ser candidato, quem sabe até se elege. Né? E fica tudo pacificado. Só que para um negócio desse, você tem que combinar, não é com o russo. O russo aí, no caso, Moro. Você tem que combinar com os russos, lá do Supremo. Sobretudo, Lewandowski e Gilmar. Olha, vamos acertar isso. Vamos fazer uma conta aqui. Eu posso anular, eu não faço ressalva em relação a Brasília, anula todas as provas. Né? Ele fez aquela ressalva, né? Não, eu estou anulando só os atos decisórios, né? Não estou anulando os atos instrutórios. Anula tudo e a vida segue. E Lula, ano que vem, é candidato. Muito bem. Sim. Aí, vamos que vamos. Por que o Flávio Bolsonaro falou do Cajuru? Ele disse que o Cajuru tem uma conduta imoral, baixa e antiética. O Flávio Bolsonaro. Eu concordo com os dois. Eu concordo com o que o Bolsonaro disse do Flávio e concordo com o que o Flávio disse do Bolsonaro.
Flávio Rachadinha dizendo que é imoral o Cajuru. É muito engraçado. Os dois estão certos. Muito bem. Muito bem, gente. Eu acho que é isso, né? Mais alguma questão? Agora é Ele quarta-feira. quer saber o seguinte, a José está perguntando, mas com tudo isso aí, o Lula continuaria elegível? Claro. Não, se anular a decisão do Fachin, não. Mas se anular a decisão do Fachin, fica valendo a da segunda turma. Para o triplex, não para a Atibaia. A segunda turma julgou o Moro suspeito para o triplex. A defesa já pediu a extensão dos efeitos da decisão do triplex para Atibaia e para... Tá, então, para nós, o que é o melhor? Que vale a decisão do Fachin ou não vale a decisão do Fachin? Para nós, o melhor é valer a decisão do Fachin. Mas daí salva o Moro. Não, valer as duas. A do Fachin e a da segunda turma. O melhor Se é valer isso. a decisão do Fachin, o objeto, não existe objeto. O Supremo pode valer. O Supremo pode, que aliás seria o correto. Não. Decisão da segunda turma está tomada, não cabe a nós aqui reexaminar. Acabou. Essa decisão é definitiva, a segunda turma acabou. Esta é a decisão correta. Em relação ao Fachin, é manter a jurisprudência do próprio Pleno, que em diversas ocasiões disse, quando não há... o Supremo cansou de fatiar ou de remeter processo ao Pleno, que estava em Curitiba, mandou para São Paulo, mandou para Brasília, dizendo que a Petrobras não estava envolvida ou não estava só a Petrobras envolvida. Então, a decisão do Fachin, ela está de acordo com a jurisprudência do Pleno do Supremo Tribunal Federal. O correto é validar as duas coisas. Suspeição já está julgado, nós não somos instância recursal aqui, e a decisão do ministro Fachin está correta, porque a nossa jurisprudência, a jurisprudência que já foi firmada aqui pelo Pleno. O próprio juiz Sérgio Moro disse que em nenhum momento ele havia dito que havia envolvimento, contrapartida do presidente Lula em relação à Petrobras. Está dito lá pelo próprio Moro. Bueno, eu acho que é isso, né, pessoal? Vamos deixar engatilhado para quarta-feira, depois do julgamento, a gente conversar. Alô, gente. Vamos lá. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora. Rua. Deixa o homem viver, ser o que tem que ser. Deixa Lula livre, porque Lula vive.